Agora a gente vai conversar com ela, com a dona do relatório, que a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar amanhã para decidir se aprova ou não aprova o nome de André Mendonça. Depois também será submetido ao plenário. Você já vê aqui a senadora Elisiane Gama, que a gente acompanhou com muito afinco na CPI. Olá, senadora, muito boa tarde. Bem-vinda ao 360, bem-vinda à CNN. Para mim é uma honra muito grande estar aqui pela primeira vez no estúdio. Estou aqui à disposição. Maravilha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a César o que é de César. A senhora sabe de onde veio essa expressão, é da Bíblia. Thaís Arbeques chamou, conseguiu a entrevista, antecipou trechos do relatório, vem para cá, claro, abrir essa conversa. Thaís, a entrevistada é sua. Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde, senadora. Senadora, hoje a gente viu o seu relatório sobre a possibilidade da CCJ analisar o nome de André Mendonça. Ainda não é o seu voto, mas a gente vê ali um caminho. A senhora fala de Estado laico, fala da responsabilidade dele sobre a democracia. O que a gente pode esperar do voto da senhora, que já declarou, já disse publicamente ser a favor do nome de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal? Dani e Thaís, mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. De fato, o nosso relatório, nós fizemos um pouco de um levantamento histórico, fizemos uma avaliação, inclusive, sobre o que representou a reforma protestante no mundo em relação à conquista histórica que nós temos hoje, inclusive no Brasil, que é o Estado laico, E é uma conquista muito importante para o Brasil. Por que nós fizemos esse recorte, Thaís? Porque no caso da indicação do André Mendonça, a gente percebeu que desde o momento que ele foi indicado, acho que até pela forma como o presidente o indicou, aconteceu em torno dele uma série de debates. Essa série de debates se deu exatamente pela posição religiosa dele, que no meu entendimento não tem que ser, em nenhuma hipótese, um elemento para que se ocupe uma vaga no Supremo Tribunal Federal, exatamente por termos um Estado laico. Então, por conta disso, nós já colocamos a importância disso. E dentro dessa perspectiva, até por integrar, na verdade, o movimento evangélico brasileiro, por ser protestante, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é a responsabilidade do respeito à democracia, às liberdades religiosas, o respeito, por exemplo, à autonomia entre os poderes, o respeito à tolerância, Então, são princípios, na verdade, elementares e fundamentais na democracia brasileira. Nós temos questão de destacar isso no nosso relatório, que, como você coloca muito bem, não é um voto e nem é especificamente um parecer. É um relatório que você faz uma avaliação de todo um volume de informações que você recebe. Só para você ter uma ideia, nós recebemos 150 páginas de documentos entre as publicações que ele tem, a sua biografia, o seu currículo, toda a sua trajetória. Então, nós compilamos ali informações em apenas 5 páginas, E aí fizemos essa introdução exatamente para mostrar aqui o que importa neste momento para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal é exatamente o seu vasto conhecimento jurídico, a sua idoneidade, a sua capacidade técnica, a sua forma, na verdade, de tratar esses princípios que são fundamentais na democracia brasileira. Eu acho que amanhã vai ser um dia muito importante. Os senadores estarão, na verdade, substanciados a partir dessas informações que nós já colocamos logo nas primeiras horas da manhã de hoje, exatamente para assegurar informações mais abalizadas, para que nós possamos ter aí, portanto, uma sabatina tranquila, A sabatina, ela serve para isso, ela serve para você aprofundar o debate, para você fazer os questionamentos, e eu não tenho nenhuma dúvida que amanhã será uma manhã histórica, como eu coloquei no relatório, mas uma manhã também tranquila, dada, na verdade, as informações que já estão de posse de cada parlamentar. Senadora, a senhora faz uma apresentação bastante detalhada, eu vou até aproveitar para contar aqui um bastidor, Uma coisa que está assegurada na fala inicial de André Mendonça amanhã, ele tem 15 minutos para fazer uma apresentação, é a defesa do Estado laico. A gente já tinha apontado isso semana passada, confirmado hoje, ele ainda trabalha nesse discurso, mas vai dizer que a Bíblia, a religião, guia a vida dele pessoal, mas que como ministro da Suprema Corte, ele vai defender sim o Estado laico e as regras ditadas pela Constituição. É assim que ele vai se apresentar aos senadores. Mas, senadora, eu coloco aqui uma questão
para a senhora. A senhora é muito cobrada porque faz oposição ao governo Jair Bolsonaro, oposição firme e oposição responsável. André Mendonça, quando ministro da Justiça, protagonizou uma série de pedidos de abertura de investigação, por exemplo, da Polícia Federal, contra pessoas que criticavam, protestavam contra o presidente Jair Bolsonaro em vias públicas, na frente do Palácio do Planalto. Muitos viraram alvo da Lei de Segurança Nacional, com André Mendonça à frente do Ministério da Justiça. André Mendonça também, como advogado-geral da União, defendeu posições do presidente Jair Bolsonaro, inclusive no que diz respeito à pandemia, onde a senhora acompanhou de maneira crítica e de muito perto as ações do governo. Coube ali a ele, ao time indicado por ele, montado na AGU, defender as posições do presidente sobre vacinação, por exemplo, ou as falas de Jair Bolsonaro a respeito de uma série de temas que foram judicializados no meio dessa doença que matou aí 615 mil brasileiros e, infelizmente, ainda não parou. A minha pergunta para a senhora é, nesse momento, o que une a senhora ali a André Mendonça, que é a religião, e o desejo que a senhora tem de ver contemplada uma corrente que é, sim, muito valorosa do país, não tem a ver com política, do país. Não está falando mais alto do que um julgamento a respeito do trabalho que ele mostrou estando à frente de órgãos tão importantes, Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União? Amanhã nós vamos ter exatamente a oportunidade de fazer esse aprofundamento, não apenas do assunto que você traz, Dani, mas de vários outros assuntos que eu considero muito caros para a democracia brasileira. Passa pela questão também ambiental, passa pela questão da tolerância, passa, na verdade, por todos esses temas. E nós vamos exatamente ouvir dele. Esse aprofundamento da investigação, ou melhor, da conversa com ele, nos dará, na verdade, nos assegurará um juízo de valor para os posicionamentos. A sabatina, ela serve para isso, e o voto, no caso de escolha de autoridade, constitucionalmente falando e regimentalmente, ele é um voto secreto, não é? Eu me posicionei sobre o André exatamente ao fazer uma avaliação técnica da sua posição, a sua formação, que é o que diz, na verdade, na Constituição. Agora, como relator, o que eu estou fazendo é simplesmente aprofundando mais essa informação. Amanhã farei de forma muito clara, e você vai acompanhar isso, na verdade, todos esses questionamentos para ouvir dele como se deu isso, o porquê de tudo isso, e a partir das informações que forem prestadas por ele, os parlamentares terão, portanto, aí a oportunidade, assim também como eu, de fazer, não é, o exercício da sua cidadania e, portanto, o exercício, na verdade, do seu mandato, que é fazendo o voto, né? Eu, como todos sabem, na verdade, eu sou evangélica e sou uma evangélica que primo por aquilo que está realmente escrito, não é? No cristianismo, que é exatamente a defesa da vida, a tolerância, a partilha, a solidariedade, o amor ao próximo e, sobretudo, aí a defesa do Estado laico, não é? O direito de todos terem religião e de não ter religião. Essa convivência, na verdade, harmoniosa é que é o grande desafio da sociedade e foi exatamente o que Jesus Cristo nos ensinou. Então, dentro dessa perspectiva, esse respeito, inclusive, ao próprio André Mendonça é algo, na verdade, que nós temos. Agora, nós vamos aprofundar o debate amanhã e o voto, tanto o meu quanto de todos os demais colegas, será proferido a partir das informações aprofundadas que estaremos recebendo aí do doutor André Mendonça. Thaís? Senadora, a senhora foi escolhida para ser relatora de uma sabatina que a gente nunca viu acontecer essa demora. São mais de 4 meses desde que André Mendonça foi indicado ao Supremo Tribunal Federal. A gente sabe da resistência do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, em relação ao nome de André Mendonça. E o seu nome surgiu muito por um desejo da bancada feminina, mas também de um apelo da bancada evangélica no Congresso. Muitos entenderam que Davi Alcolumbre fez, de fato, um gesto. Quando a senhora aceitou o convite no sábado, a senhora gravou um vídeo dizendo que mostrava que Davi Alcolumbre, de fato, nunca foi pautado pela intolerância religiosa. Como que a senhora viu esse convite? O que pesou para esse convite e qual que é a avaliação que a senhora faz no clima hoje no Senado para a votação dessa sabatina? Thaís, eu convivo com o Davi Alcolumbre desde que eu cheguei no Senado e eu posso te assegurar
que eu nunca vi da parte do Davi nenhuma intolerância religiosa. Falo isso com absoluta tranquilidade. Ele, inclusive, é judeu, faz uma prática de forma muito disciplinada, na verdade, como judeu das suas atividades religiosas, portanto, e respeito, e a gente sabe que o judaísmo e o cristianismo, não é, tem inclusive a Bíblia Sagrada com diferenças em relação ao Novo Testamento, mas tem ali como um ponto central, não é, e portanto que une, e de forma há uma harmonia absolutamente tranquila em relação a isso. Então, eu te asseguro com toda a tranquilidade que não há da parte dele em relação a qualquer situação referente à questão de intolerância religiosa. Ao mesmo tempo, essa demora ela é um fato. Eu mesma cobrei várias vezes em plenário, não é? Cobrei tanto no plenário quanto cobrei de fato na comissão. Assinamos documentos. Eu acho que, inclusive, essa demora, eu tenho uma certa sensação que acabou trazendo um certo sentimento dentro do parlamento, no Senado Federal, e hoje, se você for analisar, você tem uma boa parte dos senadores da oposição ao presidente Bolsonaro que já manifestaram de forma clara e deliberada o voto em relação a André Mendonça. Acabou, na verdade, juntando outros parlamentares em relação ao ministro André Mendonça, ou melhor, ao doutor André Mendonça, né? Está aí agora para ter a sua avaliação. Então, eu acho que essa demora, ela aconteceu, não poderia ter acontecido, mas aconteceu, mas o que nós temos agora diante de nós, de fato, é essa votação. Eu não posso fazer aqui uma avaliação precisa se nós, do ponto de vista de votos, até porque, honestamente, nem tenho conversado com tantos senadores, mas eu sinto um clima absolutamente favorável em relação ao André Mendonça. Não sinto um clima de hostil, não sinto um clima de boicote ou coisa parecida. Sinto realmente um clima de tranquilidade e eu não acredito que ele venha a ser rejeitado pelo Senado Federal. Seria, no meu entendimento, um gesto muito ruim, né? Porque nós não tivemos isso nos últimos séculos, eu diria até assim, no Senado Federal. Então, eu não acredito que isso possa acontecer amanhã pelo clima que eu sinto hoje e pela própria postura, pela forma como ele tem conversado, a forma como ele tem se posicionado em relação a alguns temas, inclusive que a Daniela acabou de colocar. Eu acredito que amanhã será tanto uma sabatina tranquila quanto uma votação em plenário, que eu acredito que haverá também a mesma tranquilidade. Senadora, a gente precisa partir para encerrar, mas eu vou então deixar com a Thaís essa última pergunta dessa nossa conversa. A gente está ouvindo a senadora Elisiane Gama, ela disse que vai questionar de maneira muito clara sobre posições que André Mendonça adotou no Ministério da Justiça, na AGU, a defesa do Estado laico, mas também que a demora, os 4 meses que o nome ficou literalmente na chuva, né, senadora, acabaram conseguindo atrair ali alguma simpatia, não só dela, que é oposição ao governo Jair Bolsonaro, mas de outros nomes também que fazem oposição ao presidente. Thaís, querida, agradecendo desde já seu esforço para trazer essa conversa valorosa aqui, deixo com você a última pergunta. Senadora, pegando um pouco o gancho do que a Dani nos colocou agora há pouco e também do seu relatório, um dos pontos que o presidente Jair Bolsonaro sempre faz questão de ressaltar é que ele espera que André Mendonça conduza ali no Supremo Tribunal Federal uma oração diária. E mais do que isso, que ele almoce semanalmente com o presidente Jair Bolsonaro. O que a senhora espera do ministro André Mendonça se ele for de fato aprovado para o Supremo Tribunal Federal? Honestamente, eu acho que essa fala do presidente da República, ela depõe contra o próprio André. Não me parece, na verdade, algo inteligente da parte do presidente, se em tese ele deseja a aprovação do André. Eu acho que esses posicionamentos criam uma situação extremamente desnecessária, até porque não há absolutamente nenhuma razão para se termos, por exemplo, hoje, uma aprovação de uma autoridade para o Supremo Tribunal Federal a partir de suas convicções religiosas. Isso jamais deve ser, de fato, um elemento, como também jamais pode ser um elemento para veto, né? O André Mendonça, o que a gente precisa analisar nele exatamente é as suas condições técnicas, não é? O seu vasto conhecimento jurídico, aquilo que está preconizado na Constituição. Então, eu acho que realmente isso, da parte do presidente, é algo que depende
depõe contra o próprio André. Mas, ao mesmo tempo, também eu espero, e é o que a gente vai estar conversando amanhã, que haja da parte dele, em sendo ministro do Supremo Tribunal Federal, aquilo que todos nós defendemos, que é a independência entre os poderes. A harmonia, naturalmente, por conta do processo democrático de direito que nós temos hoje no nosso país, mas, sobretudo, a independência. Essa independência ela é fundamental para que nós possamos, de fato, ter o funcionamento claro das instituições, para que nós possamos ter, naturalmente, o equilíbrio entre as instituições, e é o que eu espero amanhã, a partir do posicionamento dele que será apresentado na CCJ. Senadora Elisiane Gama, prazer receber a senhora aqui na CNN Brasil, dentro do nosso estúdio. Vamos liberá-la, porque, inclusive, está tendo esforço concentrado na CCJ. A senadora tem trabalho mesmo, muito para fazer. O dia vai longe hoje no Senado, a gente vai seguir acompanhando. Elisiane Gama, senadora, relatora da indicação de André Mendonça, conversou aqui conosco no CNN 360, sempre de maneira muito aberta e transparente. Obrigada, senadora. Portas aqui mais do que abertas, escancaradas para a senhora. Até a próxima. Obrigada, querida.